Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia que nós estamos aqui para fazermos a nossa leitura da Palavra de Deus. E nós iniciamos a nossa leitura sempre com oração, para que o Deus das Escrituras se revele a nós. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, alcance agora as nossas vidas, ilumina as nossas mentes e que o Senhor se revele a cada pessoa que está fazendo esta leitura nesta hora. Queremos conhecer mais do Senhor e viver novas experiências contigo. Oramos em teu nome, estamos certos da tua resposta, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler do capítulo 36 ao capítulo 42 do livro de Gênesis. E estas são as gerações de Esaú. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Adã, filha de Elon Eteu, filha de Anã, filho de Zebião Eveu, e a Bassamate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú Elifaz, Bezemate teve a Reuel, e Olibama teve a Jeús, e Gelão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa, e seu gado, todos os seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra, de diante da face de Jacó seu irmão, porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar, por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefon, Gaetã e Kenaz. E Tima era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Natzerá, Zamá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olibama, filho de Ana, filho de Zebeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeú, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar e o príncipe Zefon, o príncipe Kenaz. O príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Nate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Misa. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Olibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeú, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Olibama, filha de Ana e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Ana, Dizonézer e Diza. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Urim e Omã, e a irmã de Lotã era Tima. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Zefon e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aia e Ana. Este é o Ana que achou os caldeus no deserto quando apacentava a jumenta de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Ana: Disson e Olibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Disson: Endá, Esba, Ítira e Querã.
Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Orreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe de Som, o príncipe Ezer, o príncipe de Sam. Estes são os príncipes dos Oreus, e segundo seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zera, de Borza, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que feriu o Midian no campo de Moabe, e o nome de sua cidade foi Avite. E morreu Hadad a Samla de Marserá, reinou em seu lugar. E morreu Sanla, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Bauanã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Bauanã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Metlabel, filha de Matredes, filha de Mezeabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares. Pelos seus nomes, o príncipe Tima, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, príncipe Temá, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irá. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou José também um sonho, que contou a teus irmãos. Por isso o aborreceram ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam, se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas inclinavam-se diante de mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu. Seu pai lhe disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém. Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão
porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. E ouvindo, Rúben livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cova, para que no deserto não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a este ismaelita, não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando-o, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram uma túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica do sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece? Agora, se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu e disse: é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para que o consolarem. Recusou para ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai, e os midianitas venderam-no ao Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E aconteceu, ao mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu, teve filho e chamou seu nome de E tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome de Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome de Sela. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão a casa e casa-te com ela, e suscita-se mente a teu irmão, suscita a semente do teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava a terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que
porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher, de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores nas suas ovelhas em Tima, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tima e a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez e cobriu-se com um véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tima, porque via que Sela já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres em mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me penhor até que os envie. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em suas mãos. O que ele lhe deu e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se, foi-se, tirou de sobre si o seu véu e vestiu as suas vestes de viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher. Porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho, junto às fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Voltou a Judá e disse: não achei. Também disseram aos homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não o achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada de adultério. Então disse Judá: tirai-o fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse: mas conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Sela meu filho, e nunca mais o conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome de Zera. E José foi levado ao Egito. Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham o levado de lá. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, a serviu, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, e o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista.
E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa, falou-lhes dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxesse para escarnecer-se de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E aconteceu, depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e os entregou à prisão, na casa da prisão, da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há de que o interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o teu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando a sua flor, saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremias no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então José disse-lhe: é a tua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentre ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim,
quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me puserem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todas as manjares de Faraó, de padeiro, as aves os comiam do cesto de sobre minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez o banquete a todos os seus servos e levantou a sua cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam ao rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que interpretasse o sonho de Faraó. Então falou-lhe o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-se sob a prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe e interpretou-nos o nosso sonho. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e ele fez a enforcar o copeiro Mor, o padeiro Mor. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. Barbeou-se e mudou as suas vestes, veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne formosa à vista, e pastava no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tendo visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. 7 espigas boas. E eu disse ao
E eu disse aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vistas, que subiram depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons tempos que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir as vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai assim, pois, sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Portífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura, a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. Guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que ele deu a Zenate, filha de Portífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Começaram a vir 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, façais. Havendo, pois, fome sobre toda esta terra, abriu José tudo o que havia de mantimento,
e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra. E a todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Vendo então Jacó que havia mantimentos no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que ele não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e aos irmãos de José vieram-se e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhe: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, eles não os conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhe: vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai. Hoje, mais um já não existe. Então lhes disse José: isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espia. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga o vosso irmão, mas vós ficarei presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao 3º dia disse-lhe José: fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-o vosso irmão mais novo, e serão verificados vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhe dizendo: não vos dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituísse seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhe assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento, na venda viu ao seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isso que Deus tem nos feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão
O Senhor da terra nos disse: nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espia, mas homem de retidão. Então vos darei o vosso irmão, negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com o seu dinheiro, e eles e seu pai temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: tendes-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fores, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Fizemos a leitura do capítulo 36 ao capítulo 42 do livro de Gênesis. Até amanhã, às 11 da manhã, se assim os céus nos permitirem.